Olá, boa noite. Boa noite, Cris, Nayara. Oi, Nay. Oi, Vanessa. Gente, estou ansiosa para este relato. Vai ser muito bom. Vai ser duplamente bom, né? Vamos chamar a Vanessa aqui. Oi, Dani. Semi Leite Silva, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Vanessa. Olá! Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo bem. Ah, que bom. E essa voz, né? Então, até coloquei um microfone aqui para ver se me ajuda. Ai, tá ótimo, nossa. Tá bom? A Vanessa tava super rouca, né? Mas Sim, ela recebeu a graça para estar aqui hoje conosco. exatamente. Quando tu me mandou a mensagem hoje, eu disse, ai meu Deus, que frio na barriga. Ai, Não, não, tá ai. tudo certo. Que bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nos avisem como que tá o som, que às vezes quando são duas pessoas fica um pouquinho... Pode dar um eco ou algo assim, né? Boa noite, Amanda. Alguém pode nos avisar, por favor? A Vanessa puder falar alguma coisa pra gente ver também. Eu tô te ouvindo bem. Beleza. Avisem aí através dos comentários. Ai, que bom. A Bia... Ó, a Lilian ali. Oi, Lilian. Eu voltei da casa dela fazem apenas 2 horas. Coisa Duas boa. sanguinhas, quando começam a conversar, não tem, né? É muito difícil controlar o horário. Perdi todos os horários hoje. Tudo Não sei o que vai ótimo. ser dessa live, então. A última era para ser 40 minutos e acabou se transformando em 2. Né, Nossa. Bia? Ai, ai. Então, gente, o tema dessa live é parto e pós-parto de gêmeos, mas tenho certeza que vai ser muito além disso, né, Vanessa? Eu pensei na Vanessa primeiro porque ela tem experiência de gêmeos e depois porque ela é mentora de mães e faz lives diárias maravilhosas. Eu sempre faço almoço ouvindo e nos fortalece muito, né? Nos ajuda a amadurecer como mãe. Então, Vanessa, fala um pouquinho de você. Muito bem. Então, é engraçado fazer live com os outros, que a gente está acostumado a não se apresentar, né? Então, mas é isso aí. Então, eu sou casada. Esse ano a gente vai completar 13 anos de casado, eu e meu esposo. E, e é assim, maravilhoso assim, essa vivência, né, que a gente tem, e principalmente depois dos filhos, né? Então, eu tenho a Giana, que tem 6 anos, ela vai fazer 7 anos daqui a umas 2 semanas, então, quase 7, né? Uhum. E os gêmeos acabaram de fazer 3 anos, né? E, e assim, então eu trabalho com coaching desde 2011, 2012, por aí, né? E aí, quando os gêmeos nasceram, foi um pouco mais difícil de conciliar, como foi com a Giana, assim, com certeza. Porque daí de uma foi para 3 filhos, né? E ainda mais com 2 bebês, então assim, eu fiz uma pausa de trabalho, me dediquei muito, especialmente àquilo que o dever me chamava naquele momento, né? E aí quando eu vi que a coisa estava assim entrando num ritmo, isso há 1 ano e meio, quando eles estavam com 1 ano e meio, perto de 2 anos, foi quando eu voltei a fazer, né, a fazer vídeos e tal, com um foco um pouco mais voltado para mães, porque nesse período tanto da gestação dos gêmeos, depois eu vou falar um pouco mais, né, e o nascimento deles, o pós-parto, me fez refletir muito
e conhecer muitos trabalhos de mães que eu comecei a acompanhar, né? E eu percebi que eu acho que o meu trabalho, né, por estar tão... O coaching, ele tem isso, né? Esse foco no resultado, né? E eu apliquei isso constantemente nessa vivência, né, com as crianças, na vivência da maternidade, e eu percebi, e eu não percebia isso na conversa das outras mães, nos comentários, tal. Eu falei, cara, isso aqui tá mais forte do que eu aqui dentro, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde eu falei assim, não, eu preciso voltar ativa e começar um trabalho, mas aí a gente está aí fazendo algumas coisas na internet e vamos ver o que surge aí de coisas melhores ainda daqui para frente, assim, vamos ver o que vai surgindo por aí. Ah, com certeza. A Vanessa tem um canal, as lives ficam salvas também, né? Bem bom assistir, assim. Bem importante. Depois eu até coloco nos stories pra gente poder acompanhar. Quem não segue Eu ainda, não sempre, acompanha. eu sempre digo que no YouTube tem a vantagem de você colocar em 2.0, né? Como a Uhum, gente mãe tem menos tempo, então dá para uhum, otimizar. Um vídeo exatamente. de 20 minutos você assiste em 10 minutos, então é muito vantajoso. É verdade, muito bom. Então, Vanessa, a gente recebeu alguma. Eu coloquei a caixinha, tu colocou também, né? É, vieram algumas questões, eu te passei já a maioria delas, né? Conta pra gente assim um pouquinho como que foi a notícia, primeiro, né, de tudo, quando vocês souberam que eram gêmeos. Seriam gêmeos. Olha, foi bem engraçado porque, como era a segunda gestação, a gente estava muito tranquilo. Então, a gente esperou para fazer o ultrassom bem depois do normal, assim, né? A Giana, sei lá, com 6 semanas eu já estava lá fazendo ultrassom e tal, para saber se estava tudo certo, né? E com os gêmeos a gente estava assim, super tranquilo, né? Quer dizer, eu não sabia que era gêmeos ainda, então a gente foi levando assim, e olha só que interessante, né? Porque eu engravidei, eu acho que foi em outubro, setembro, outubro, por aí. E aí a gente estava voltando de viagem, ali final de ano, porque o ultrassom ia ser dia 30 de dezembro, né? E a gente estava Uhum. voltando de viagem, essas viagens de fim de ano que a gente faz para visitar a família e tal. E a gente conversando no carro que a gente não ia esperar. A Giana estava com 3 para 4 anos, né? E a gente falou assim: ah, olha, do segundo para o terceiro, a gente não vai esperar tanto tempo assim. A gente pode ter, sei lá, quando o bebê tiver 1 ano e meio, por aí a gente já pode engravidar do terceiro, né? Mas isso tudo na inocência, assim, sabe? E aí, eu acho que Deus ouviu a gente falando, não, já que eles estão querendo tanto, então a gente já manda dois de uma vez só, né? E aí foi engraçado, porque o primeiro trimestre para mim foi bem, eu passei muito mal, tanto é que eu emagreci, eu perdi peso, tudo, né? Eu enjoei muito, muito, muito. Eu acordava e eu não podia sentir cheiro de nada, assim. Eu acordava e já colocava o travesseiro, assim, na minha cara, assim, porque eu não podia. Eu falava, não abre janela, não abre nada, pelo amor de Deus. Não podia sentir cheiro de pasta de dente, sabonete, nada, nada, assim. Foi uma coisa assim, olha. E aí eu fiquei incomodada com aquilo, porque eu pensei, caramba, com a Giana não foi tão intenso assim o enjoo, né? E eu praticamente não saía do quarto, assim, sabe? E passando muito mal mesmo, assim. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? E aí uma das hipóteses, assim, era, você pode estar grávida de gêmeos, porque aí são muitos hormônios e tal. E aí isso provoca mais enjoo e vômito e tal. Daí eu fiquei com aquilo, porque na minha família tem assim, gêmeos, né? O Uhum. meu avô, pai do meu pai, ele tem um irmão gêmeo, né? E tem outros vários gêmeos que depois a gente foi descobrir que a família inteira tem vários gêmeos, assim, que a gente nem sabia, né? Mas Legal. aí eu fiquei com aquela pulguinha, assim, atrás da orelha. Eu fiquei pensando, caramba, será, né? E aí eu comecei, quando as pessoas falavam, nossa, Vanessa, você tá mal, né? E tal, eu falei, pois é, eu tô até desconfiada que são gêmeos, né? E aí o Emanuel, ele pegava no meu pé e falava, Vanessa, para de falar isso para as pessoas, porque capaz mesmo que a gente vai ter gêmeos e tal. Ele ficava me cortando, assim, né? E aí foi assim, aí quando a gente foi pro ultrassom, foi eu, o Emanuel,
a Giana, fomos nós três, né, pro Uhum. ultrassom. E aí fiquei bem quietinha, nem falei nada, que eu tava em dúvida se eram gêmeos e tal. Nem falei nada, porque eu falei, ah, deixa rolar, né? E ele foi fazendo o ultrassom como se fosse um bebê só. Ele tava terminando já, assim. Eu falei, ah, cara, é coisa da minha cabeça, é um bebê só mesmo e eu que tô passando mal mesmo, né? Só que aí lá no finalzinho, quando a gente tava terminando, assim, quase, tipo assim, quase falando assim, beleza, então é isso aí, né? Ele colocou o aparelhinho um pouquinho para baixo e a gente percebeu que ele ficou meio que mexendo, mexendo, vai para cá, vai para lá, e a gente começou a ficar meio assim, né? O que que tá acontecendo? Aí ele olhou pra gente e falou assim: "Vocês sabiam que são gêmeos?" Aí, assim, gente, aquela sala ficou muito engraçado, porque a gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava, sabe? Até eu me emociono até agora, porque foi muito emocionante, assim. A gente chorou, a gente... E a Giana chorava junto, assim, porque foi demais, assim, sabe? Quando ele falou, assim, que eram dois, daí ele começou a medir tudo de novo, o segundo bebê. Então, assim, foi demais. Aquela sala ficou irradiada, assim, de alegria e surpresa ao mesmo tempo, porque a gente já ficou imaginando como é que a gente vai contar isso, né? Olha, são gêmeos, e olha só, né, e tal. Foi muito legal, assim. E até teve gente que perguntou, né, se já deu para ver o sexo, porque eu tava com 14, 15 semanas, né? Uhum. E deu para ver o sexo de um, né? É, que no caso o Bernardo, porque foi um menino, e o outro bebê não deu para ver. Então, o que aconteceu? Como a gente demorou muito para fazer o ultrassom, é, o médico que fez o ultrassom ele não conseguiu identificar se era univitelino ou bivitelino, né? Porque a placenta já estava muito grande e já estava Uhum. muito encostada uma na outra. Então ele ficou muito na dúvida. Você falou, olha, não tem como saber. Agora, só a gente sabendo o sexo do outro bebê para a gente saber se é univitelino ou bivitelino, né? E aí o univitelino, a gestação de univitelinos, ela requer ainda mais assim de atenção, né? Porque tem algumas coisas que acontecem, assim, podem acontecer durante a gestação. Então a gente ficou naquela, eu acho que mais ou menos até janeiro, fevereiro, por ali que a gente foi fazer o outro ultrassom, e daí a gente viu que era a Catarina, e daí de cara já foi descartado a questão de ser univitelino, né? Porque daí sexos diferentes e tal. Então foi mais ou menos assim a descoberta. Que lindo! Ai, que bom. Teve uma mãe que contou, né, no comentário agora, eu não anotei o nome, esqueci, né? Mas eu postei até nos stories, ela disse que quando era criança, o sonho dela era ter gêmeos. E Olha aí, só. quando ela engravidou do primeiro ou do segundo filho, agora, minha memória tá o caos. Ela, Eu acho que eu ela vi que era segundo. é o segundo, né? Aí ela Acho que disse sim. que Deus não esqueceu daquele sonho de infância. Meu Deus, eu fiquei assim, nossa, que emocionante isso, né? É. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa recebe essa notícia e fica apavorada, porque pensa que, meu Deus, como que eu vou dar conta, né? É tudo duplo, Sim. é cuidado duplo, é choro duplo, é colo duplo, banho, enxoval. Sim. Em algum momento, como vocês encararam, no momento da notícia foi um acolhimento assim ótimo, né? Sentiram a graça, a dupla graça de ter filhos, né? E ser duplamente abençoados. Mas em algum momento, assim, vocês conversaram e ficaram assim, ai meu Deus, e agora? Como foi isso? Sim, sim, sim. Então, quando assim a poeira baixa, assim, daquela euforia, aquela emoção assim do momento, a gente começa a pensar nas coisas práticas, né? Que justamente a gente morava num apartamento, a gente naquele naquele momento a gente estava morando num apartamento pequeno, assim, né? Que para um bebê até daria por um tempo, assim, para a gente ficar. Mas aí a gente já começou a pensar nessas coisas práticas. Opa, então agora, peraí, a gente vai ter que mudar de apartamento, a gente vai ter que mudar várias coisas aqui, porque, né, não vai mais comportar aqui essa nova circunstância da nossa vida, aqui, Sim. né? Mas olha que engraçado, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que eu aprendi, que eu sempre trago para a minha vida,
que é a questão a graça atual, né? Porque às vezes a gente olha para algumas situações e até olha assim para uma pessoa, nossa, caramba, 2 bebês eu acho que eu não aguentaria, eu acho que eu enlouqueceria, ou sei lá, né? Só que essa questão da graça atual é justamente isso, né? Quando você. É um tipo de graça que a gente recebe quando a gente está vivendo aquilo, né? Quando a gente está exatamente naquela situação, naquela circunstância, e que não, essa graça não apareceria em outro momento, se não fosse aquele, né? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, por quê? Porque o que a gente recebeu de ajuda não está no gibi, assim, sabe? E tanto da família quanto de amigos também. Eu tenho uma amiga, eu não sei se eu comentei contigo quando a gente conversava, uma amiga que ela tem uma irmã gêmea, né? Uhum. E depois dela também veio mais gêmeos, assim, na família. Ela é uma segunda mãe, assim, pra gente, né? E as crianças adoram ela. Então, desde a gestação, eu acho que ela se compadeceu. Ela era muito amiga da mãe do meu esposo, né? E quando Uhum. ela viu, acho que a nossa situação, ela pensou assim, caramba, gêmeos, né? Ela sabe, né? Porque ela viveu isso. E, e aí ela ajudou a gente, assim, como se a gente fosse filho dela, assim, sabe? Ela É vinha aqui bom. em casa, ela arrumava as coisas. Olha só, quando a gente estava no hospital, ela veio aqui em casa, arrumou toda a casa para receber as crianças, colocou até um vaso de flor na mesa, sabe? De carinho, assim, pra gente. Falei, gente, olha quanta coisa maravilhosa que Deus vai colocando na nossa vida, assim, né? Se a gente também está aberto a essa ajuda e a esse olhar atento, assim, às coisas que podem acontecer também, né? Porque se a gente ficar só olhando, assim, para aquela coisa... Até tem uma frase que diz, né, que o desespero, ele é um sofrimento sem sentido, né? E é isso, né? Se a gente se desespera, não posso me desesperar com isso, porque não é um sofrimento sem sentido. Eu estou sofrendo, talvez, porque, poxa vida, pra gente, assim, às vezes pedir ajuda ou precisar da ajuda de alguém é sofrido, né? A gente às vezes queria poder fazer sozinho, vai no nosso ritmo e tal, mas nem sempre dá, né? Então, esse sofrimento tem um sentido, né? Então, eu não preciso me desesperar diante da situação, assim. E eu não falo isso de agora, assim, sabe? Não é porque eu já estão com 3 anos e tal. Eu acho que esse conhecimento é importante, assim. é, eu já pensava assim desde aquele momento, sabe? Acho que por isso que talvez a gente não enlouqueceu, assim, né? Porque você colocar um sentido naquele sofrimento, entre aspas, não é um sofrimento, mas entende o que eu quero dizer, né? Sim. Faz toda a diferença, né? Para a gente não se desesperar e não achar, meu Deus do céu, e agora o que vamos fazer? Não, calma, né? Vamos Uhum. respirar, vamos olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, no momento que ela se aproximou da gente, né? Porque o meu esposo, a mãe do meu esposo já é falecida, né? O pai dele não mora aqui, os meus pais não moram aqui, então a gente não tem ajuda nenhuma, assim, né? É, assim, e ela caiu assim quer dizer, tem alguns familiares aqui, lógico que a gente pode contar se precisar, mas ela veio aqui em casa e assim tomou a gente como filho e ajudou a gente. Falei, caramba, isso é muito assim um presente de Deus, assim, né? E essas coisas acontecem, né, nos Uhum. momentos que a gente está vivendo alguma situação, assim. Então tem que É confiar, verdade. né? Nossa, isso da graça atual é muito importante, principalmente para as mães, os pais também, né? Porque eu fico pensando, o primeiro filho é sempre muito assim difícil. Pelo menos eu Sim, achei. É, sim, quando vieram as dificuldades de sono, tudo isso, né? Assim, meu Deus. Aí aquele cansaço durante o dia, às vezes eu ficava sofrendo por pensar, como que eu quero mais filhos? Eu mal dou conta de um, não consigo nem terminar o cesto de lavar roupa, né? Eu ficava pensando, gente, isso que é só um quando foram dois, três, quatro. Daí eu não vou conseguir lavar roupa? Eu ficava pensando, né? E aí eu fui entendendo que a cada momento nós vamos nos fortalecendo e Deus vai dando essa graça. É lindo isso. E sim, é sim, incrível que quando a gente está ligada a Ele, as coisas vão, elas não é que fiquem fáceis, mas elas têm um caminho, né? E esse caminho, exatamente. às vezes é difícil, normalmente é difícil e é bom que custe, né?
Tem uma frase linda, não me lembro de quem que diz, né, o que muito vale, muito custa. Então, Sim, eu não sei se é de um santo, eu ouvi essa semana, ainda fiquei com essa frase se é realmente. Então, realmente a gente precisa dessa graça e não ficar sofrendo por antecipação, né? Por que que eu vou sofrer por sim, algo que nem aconteceu ainda? Então, se eu descobrir, né, estou grávida de gêmeos agora, o que que eu tenho que fazer agora? É cuidar dessa gestação, é passar tranquilidade para exato, esses bebês, né? É saber que esse momento é isso. O depois é depois, né? E aí exatamente. conta pra gente depois. Olha, e olha que interessante, né? Porque eu acho que a gente se assusta um pouco, porque, lógico, principalmente como a gente já tinha um bebê, né? Uhum. Então a gente já tinha noção, assim, do esforço que tem e tal, ao redor de tudo isso. E a gente falou, caramba, dois de uma vez, né? Cólica, aquela, sei lá, aquela dificuldade de colocar pra dormir, é tudo em dose dupla, como você falou, né? Uhum. Então, não adianta, né, realmente eu estar aqui na gestação, já pensando em como que eu vou lidar com tudo quando eles nascerem. Realmente, é uma coisa de cada vez. Isso é bem importante, assim, a gente viver bem cada momento, né? Uhum. E, e eu, quando eu até estava pegando algumas anotações nos exames que eu fiz e tal para lembrar, porque, sei lá, eu sou meio esquecida, assim, eu não lembro das coisas direito. É muito chato E, ser esquecido. Até, ó, sim. a Larissa disse que essa frase é de Santa Teresa. Obrigada, Larissa. Ah, legal. Então, e aí eu fui lembrar que quando eu estava com 31 semanas, né, a gestação estava indo muito bem depois do primeiro trimestre ali, que pararam os enjoos e tal, e aí a gente vive uma nova fase da gestação, assim, né? E aí tava tudo bem, a gente se mudou pro nosso pro apartamento maior, e aí a gente começou a fazer caminhada, né? Porque, enfim, eu precisava estar um pouco mais ativa ali para eu queria fazer parto normal, então eu pensei, cara, eu tenho que me preparar melhor, né? E aí tava naquela, assim. E aí quando eu fui fazer um ultrassom de 31 semanas, o médico arregalou um olho desse tamanho, assim, a hora que ele fez o ultrassom, ele falou: para tudo que você estiver fazendo, tudo. Porque você tá com o colo encurtado. Como é que ele usou o termo? Até anotei aqui. E afunilado. Você entende melhor desses termos aí, né, Gabi? Mas então eu tava com o colo encurtado e afunilado. E ele falou: para tudo que você estiver fazendo, você vai ficar de repouso total agora, até o final da gestação. Porque se qualquer esforço que você faça pode ter um parto prematuro, né? E aí eu falei: caramba, meu Deus, e agora? Para tudo, como assim, né? Eu tenho uma filha pequena, tenho um esposo para cuidar, uma casa para cuidar, né? E aí eu precisei parar, realmente, ficar em repouso e já fui direto tomar aquele remédio, uma injeção lá que para o pulmão dos Pra bebês, amadurecer o né? pulmão dos bebês. Isso, esse aí, né? E aí já começou aquela angústia, assim, eu pensei, meu Deus, e agora? Será que... né, os primeiros dias eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu pensei, caramba, será que se eu levantar da cama eles podem nascer, sei lá, uma coisa assim. Mas não, né? Deu tudo certo. Mas assim, eu fui muito obediente, assim, digamos assim. Eu fui muito obediente. Eu fiquei realmente em repouso, assim. Eu levantava no máximo, assim, para fazer uma comida rápida, assim, preparar um almoço rápido. E essa minha amiga que eu falei, que é uma segunda mãe, ela já preparava algumas comidas assim e deixava pronta aqui para a gente usar, assim, sabe, durante a semana. E isso facilitou muito assim para a gente, né? Então, porque daí eu conseguia fazer mais rápido. Mas o restante do tempo eu ficava aqui no sofá ou na cama, deitado. Então, ficava lendo, ficava, né, a Giana ficava brincando de médico em cima de mim, assim, como se ela fosse Ai, que a, fofo. a médica, né? A gente tinha que brincar assim, né? Porque eu não podia mais ir no chão, não podia mais ir no parque com ela, não podia, né? Então a gente tinha que se adaptar àquela realidade, assim. E e aí eu fiquei, assim, bem obediente naquele tempo, até que chegou lá as 38 semanas e nada deles nascerem mais, assim, né? Estavam lá tranquilíssimos. E Uhum. aí
38, 39 semanas, o médico falou assim: olha, agora você está totalmente liberada. Pode ir bater perna no shopping, pode fazer o que você quiser, porque tá liberada. Que alívio, Né? E né? aí, falei, nossa, ainda bem. Só que daí o contraponto a isso é que eu não conseguia mais fazer muita coisa com aquele barrigão, né? Porque Ai, ai, porque realmente realmente, um é muito pesado já no final, né? Eu imagino dois. sim, Até para virar cansa na cama tem muito, que assim. pegar a barriga assim, né? Sim. É, nos últimas semanas eu já estava pedindo para eles nascerem logo, assim, porque eu não conseguia mais dormir deitada, Hum, porque eu tinha muito desconforto, eu não conseguia dormir. Então eu vinha para o sofá, eu pegava um roupão, assim, um cobertor, porque era frio, né? Era mês de junho, maio, junho ali. E eu sentava no sofá e eu dormia sentada, porque eu não tinha outra posição que eu conseguia ficar na cama deitada, sabe? Até, olha só, fui fazer um ultrassom mais no final, eu passei mal no meio do ultrassom, hum. porque naquela posição de barriga para cima, eu acho que o peso ali pressiona a veia, né? E aí eu comecei a ver aqueles pontinhos pretos, e eu falei, olha, eu tô passando mal. Daí ela falou, vira de lado, né? Daí eu virava de lado, esperava uns minutos, daí voltava na posição, ela fazia ultrassom, daí eu virava de lado mais um pouco, então até o ultrassom era demorado, assim, porque eu tinha que parar vários momentos, assim. Mas aí, então, assim, quando chegou em 39, eles nasceram com 39 semanas e 5 dias, né? Então, nesse dia, o que aconteceu? Senti que estava saindo um líquido, né? Mas eu não consegui identificar assim direito o que que era e eles pediram para que qualquer coisa que acontecesse era para ir para o hospital, porque num caso gemelar eles têm que ter um cuidado maior, assim, né? Uhum. Então, quando começou aquele líquido, a gente foi para o hospital. E isso era no dia 14, perto do meio-dia, assim. A gente foi. Quando eu cheguei no hospital, já estava com 6 centímetros de dilatação, sem nem perceber, né? Maravilha! É. E aí, só que eu não tinha contração nenhuma, né? Então eu tive que ir trabalhando nisso, esperando e tal. Eu fiz umas caminhadas no corredor do hospital, fiz uns exercícios na bola e tal, aquelas coisas que a gente faz assim, né? No hospital. Mas nada, tinha um pouco de contração, mas aí quando eu achava que estava entrando no ritmo, de repente parou, assim, parou de vez, assim, não tinha mais contração. Eu falei, ei, meu Deus, né? Aí, isso já era tipo, sei lá, umas 10, 11 da noite, e daí o médico falou, olha, vão deitar vocês dois, né, eu e meu esposo, vão deitar porque eu acho que hoje não nasce mais, e aí a gente deixa rolar e vê o que que acontece, né? E aí tudo bem. Quando a gente deitou, sei lá, deve ter dado uns 30, 40 minutos, assim, ou talvez até menos. E aí começou as contrações para valer. Aí meu esposo só olhou para mim e falou: agora que eu acabei de deitar, eu não acredito. Aí, mas aí começou para valer as contrações e foi diferente, assim, diferente do primeiro parto. E porque eu acho que eu tinha um pouco mais de consciência da dor que eu iria sentir, não sei. E uma coisa assim que eu vejo, assim, parto normal, parto de um bebê ou de dois bebês, na verdade, se for encaminhado para um parto normal, não muda nada. Assim, é a mesma coisa, porque você vai sentir a dor de um bebê nascendo, não é uma coisa assim diferente, entende? Uhum. Então, eu já tinha noção um pouco e uma coisa que eu fiz diferente, né, foi aceitar a dor, sabe? Porque na da Giana demorou muito, assim, eu acho que foi desde a primeira contração, não era trabalho de parto mesmo, assim, mas desde a primeira contração que eu tive, eu lutei muito contra a dor, eu não queria sentir a dor, sabe? E aí você fica naquela ali e não aproveita aquele momento que você tá tendo a contração para trabalhar junto, né? E eu ficava Uhum. ali naquela. Então, na dos gêmeos ali, eu realmente é, abracei a dor. Falei, então vamos lá, vamos trabalhar junto com isso aqui que está acontecendo, junto com a contração, né?
e comecei a fazer força na hora certa também, né, para não cansar demais. Eu não Uhum. sei se eu tô falando essas coisas certas, né? Você que sabe dizer. Tá certinho. Ótimo. E, e aí o meu esposo me ajudou muito, tanto na primeira da Giana como nessa. Uma das coisas que ele me ajudou muito é me lembrar que eu tinha que respirar na hora da contração. Porque é muito É o engraçado dolo, como a né? gente Foi seu esquece. dolo. Exatamente. Como a gente esquece que tem que respirar naquela hora, né? Porque o normal é a gente se contrair e Uhum. trancar a respiração. E isso não ajuda em nada, né? Não, Então ele falava, respira, Vanessa. E ele foi o papel dele, assim, perfeito, no né? parto, né? Ai, que lindo. E E Vanessa, aí, e conta, aí quando. esse Ah, parto dos gêmeos foi no SUS, né? Foi um hospital. foi, Isso é muito importante foi. também falar. Olha que legal, né? Foi no hospital universitário que tem aqui em Florianópolis, né? Uhum. E aqui o HU, que a gente chama, né, Hospital Universitário, o HU ele é referência em parto humanizado, né? E Isso. realmente, assim, eu tive os dois partos lá, a Giana também nasceu lá. E no parto da Giana, a enfermeira chegou até a fazer uma trança no meu cabelo, para vocês terem noção do carinho que elas têm assim com a gente, né? Uhum. E, e a dos gêmeos, olha, pelo fato de deles considerarem a gestação gemelar uma gestação de risco, então eu tinha um atendimento no posto de saúde e também eu tinha um atendimento no HU com um médico especializado em gestação gemelar. Uhum. Então eu fui assim muito bem cuidado, sabe? Muito bem cuidada. Eles têm uma atenção muito. Eu fiquei assim admirada, né? E eu falo isso para todo mundo. Você fala, olha, não sei como é que seria a experiência num particular, porque eu nunca tive, né? Mas a gestação gemelar, eu fui assim muito bem atendida, todos os exames, assim, e o fato do médico do HU ser especialista em gestação gemelar, cara, era muito engraçado, porque os residentes lá, eles vinham, tentavam ficar procurando o coraçãozinho dos dois ali para escutar, né? Aí quando ele chegava, Agora que eu me dei conta que tem que procurar dois batimentos, né? exatamente, aham. Que E aquilo legal. me dava uma canseira, assim, porque às vezes eles demoravam para conseguir encontrar, entendeu? E tem que esperar até encontrar, né? E eu Sim. falava, ai meu Deus, acha esse negócio de uma vez. E ele, né, como ele é muito assim referência, né? Ele vinha, ele só passava, ele colocava direto no coração. A gente Que ficava de lindo, cara, assim, né? falava, nossa, esse cara é animal, assim, ele é muito bom, né? Demais. É. E então ele sabia muito, assim, né? E ele até tem filhos gêmeos também, dois meninos. Quer dizer, Lindo! aham, já são grandes, assim, mas são gêmeos. Olha que legal, né? Ai, que demais. Então foi o pré-natal e o parto foi tudo pelo SUS, assim, e foi ótimo, assim, foi uma experiência maravilhosa. Pelo menos aqui em Florianópolis, eu não sei como é que é em outros lugares, mas aqui eu posso dizer assim que realmente faz jus ao nome, né, de ser referência em parto humanizado, assim, são muito bons mesmo, né? E aí, voltando ao parto ali, então assim, quando foi tipo perto da meia-noite, começou o trabalho de parto mesmo, né? E aí eles nasceram umas 5 e pouco da manhã, né? E aí, quando nasceu o primeiro, assim, e foi engraçado porque eles tinham feito um ultrassom e eles falaram que o menino é que estava ali na boca para sair, digamos assim, né? Encaixado para sair. Então, assim, não sei se eles talvez não deu para ver direito e tal, mas o ponto é que a hora que nasceu, que eu peguei, eu falei assim: ai, Bernardo, seja bem-vindo. Aí os médicos falaram: mãe, não é o Bernardo, é a Catarina. Eu falei, filha do céu, já tô te chamando de Bernardo aqui de primeira. Mal nasceu, você tá confundindo os nomes. Exatamente. Ai, ai. E aí, então, a Catarina nasceu primeiro, né? E é engraçado, né? Porque toda aquela sensação que a gente tem na hora do parto, né? Dá aquela sensação maravilhosa, tipo assim, ai, passou, nasceu, que maravilha. Eu fiquei assim, sei lá, uns
sei lá, 1, 2 minutos com aquela sensação maravilhosa, assim, sabe? De repente caiu a minha ficha de que tinha mais um para nascer. Eu falei, Jesus, e agora, meu Deus, me ajuda aqui, porque aí, enfim, né? Foi engraçado porque a Catarina eles já colocaram ela para mamar na hora, assim, né? Mamou e Não. tal, foi aquele momento bonito, assim. E aí eles então levaram ela lá para fazer as medidas lá que eles fazem, né? Todo aquele Uhum. primeiro momento, assim. E, e aí falaram, pode ir junto, pai, né? Pode ir porque vai demorar ainda. Eles fizeram um toque ali para ver e parece que estava longe ainda. Falou, ó, vai demorar um pouquinho aqui ainda. Eu falei, ixi, demorar, eu não acredito que vai demorar. Eu já não aguento mais, tem que nascer logo, né? E aí foi engraçado, porque o Emanuel foi junto lá com a Catarina, né? E eu fiquei ali, né, esperando. E aí veio, eu falei, ó, tá vindo uma contração, né? Daí eu já me posicionei, porque o parto foi de cócoras mesmo, assim, né? Eu me segurei, assim, naquela parte que tem, assim, foi bem direitinho, assim, como manda o figurino, assim. E, e aí eu, né, fiz a força e tal, passou essa contração. Na segunda contração, ele nasceu, sabe? Até a médica ficou surpresa, assim, na minha frente. Ela falou, meu Deus, tá nascendo, vem aqui. Daí chamou todo mundo e tal. Acho que nem eles acreditaram que ia nascer tão rápido, O porque Bernardo deu uma foi escorregada assim, tchum. exatamente. Legal. Foram 15 minutos depois, mais ou menos, Nossa. ele nasceu. Foi bem E rápido, nesse tempo as né? contrações deram uma Porque diminuída, sim. não, total, ela sumiu assim a contração. Não senti nada na hora que a Catarina nasceu. Não senti mais nada. Foi aquela sensação que eu falei, do tipo assim, ai, que maravilha, nasceu. Nem Tá. passou pela cabeça isso aí, depois é que caiu a Ai, contração, assim, sabe? Travou um pouco, travou, aham. Tá travando aí. voltou, voltou, Peraí, Vanessa. Acho que agora voltou. Fala. Deixa eu ver. voltou, né? Voltou, Voltou, aham. Tá, daí pararam as beleza. contrações um pouquinho. Isso, daí as contrações sumiram mesmo. E aí foi quando começou, tipo, um desconforto, assim, que daí caiu a minha ficha de que eu falei, putz, tem mais um, né? Então, e aí eles acharam, assim, porque normalmente eles falaram assim, olha, pode acontecer teve casos que levaram 2 horas, assim, pro Uhum. outro bebê nascer. Eu falei, Jesus, 2 horas eu não vou aguentar 2 horas aqui, não. Eu quero que nasça logo. Quando falou 2 horas, eu já pensei, não, não, 2 horas não. E aí, O Bernardo foi eu acho que obediente, né, querido? é, e eu acho que a força que eu fiz também, quando veio aquela segunda contração, sei lá, assim, eu extrapolei, assim, eu falei, é agora, vai e pronto, né? E daí foi. Então, eu acho que não sei, pela força ou a posição, eu tive uma laceração, assim, né? Uhum. De leve, depois deu os pontinhos ali e tudo certo. Ela deu como é que diz, uma anestesia local para fazer Uhum. os pontos, né? Então, deu tudo certo, assim. Aí, quando a gente foi para um quartinho ali, que é onde ainda fica meio de supervisão, assim, eles ficam ali monitorando pressão e tudo, eu passei um pouco mal ali, assim, abaixou a minha pressão. Eu tava dando de mamar pro Bernardo, e aí começou a dar aqueles pontinhos, assim, eu falei, ixi, eu acho que eu tô passando mal, eu falei. E aí já tiraram o Bernardo e levantaram, assim, as minhas pernas na maca, assim, sabe? E realmente a pressão foi lá embaixo, assim, mas eu não cheguei a desmaiar, assim. Eu acho que foi, não sei, muito esforço, Uhum. não sei, né? Enfim. Muitas coisas Aí eu pode acho que ser. vai do organismo de cada um, assim, mas foi só isso, assim, sabe? Depois já.
Deu tudo. Eu fiquei um pouco fraca porque eu tive um pouco de anemia durante a gestação, né? Uhum. Eu tive que tomar o ferro, esses remédios ali durante toda a gestação, porque não tinha jeito de, de normalizar a coisa. Então talvez isso também tenha me deixado um pouco fraca, porque no primeiro banho que eles deram, eles queriam que eu fosse lá, né, naquele local onde eles dão um banho nas crianças. Eu cheguei lá com aquele calorzinho que fica lá naquele quarto, assim. Eu falei, eu tô passando mal. E daí eu fui liberada do banho, daí o meu esposo foi lá, porque abaixou a minha pressão de novo, assim. Então eu fiquei um pouco com a minha pressão um pouco abalada, assim, a pressão um pouco baixa, mas depois normalizou tudo, assim. Foi só mesmo ali naqueles primeiros dias ali que tava. Aham. Até uma pergunta ali, Vanessa, consegue ver? Se a placenta Ah, a nasceu logo. placenta. Sim, sim, foi em seguida também, assim, foi tudo meio em seguida. E olha que legal, né? O meu esposo que cortou o cordão umbilical ali, não sei se é todo hospital que deixa fazer isso, mas foi, para ele foi muito emocionante, assim, porque ele cortou dos dois, assim, né? Ai, que Daí lindo, ele até né? brinca, né? Ele brinca que ele fala, já cortei o cordão umbilical agora já para não ter problema depois. Ele fala. É muito, se a gente for pensar, é muito simbólico o pai cortar o cordão, né? Acho que travou de novo. Tá travado. Voltou, voltou. Voltou, Ah, voltou. É. Se for pensar, é muito simbólico o pai cortar o cordão, né? Porque a missão do homem, do pai, é justamente, né, mostrar, assim, é o de abrir a gente meio que em clausura, né? Os filhos, assim. sim. E o pai tem essa missão mesmo de colocar para fora, né? De abrir, de mostrar o mundo. É muito lindo isso. Muito lindo mesmo. O HU tem essa prática que muito bom. É, Mas isso pode ser pedido, né, ao longo da gestação, fazer o plano de parto, e conversar com o obstetra, enfim, e conhecer o local que se vai ter o parto para que seja, para que aconteça assim, né? Mas aí isso é sim. tema para outros momentos também, se a gente for entrar em cada detalhe. Ai, Sim, é ai, muito então, muito detalhe, né? bom, muito gostoso. A gente pensa assim, a gente pensa, né, parto, mas são detalhes que são duplos, né? Daí ele amamentou o primeiro, depois veio o segundo, corta o primeiro cordão, corta o segundo cordão. Sim, Que bonitinho. Muito é legal. verdade. Muito bom. E aí eles nasceram bem, tudo certo. Então, graças a Deus deu tudo certo, assim. Até estava olhando que a gente entrou no hospital dia 14 e eu acho que dia 16 ou 17 a gente já estava ganhando alta mesmo. Foi bem normal, assim, sabe? Uhum. É, deu tudo, deu Que às tudo vezes certo, acontece assim. quando parte de gêmeos de precisar, né? Ou às vezes, em alguns casos nasce prematuramente, né? E aí precisa ficar um Sim, tempinho a mais, enfim. Mas também é um tempo de entrega, né? Porque, claro, todo mundo quer voltar logo sim. para sua casa, né? Ai, como é bom estar em casa. É verdade. Mas assim, também colocar isso como uma entrega, né? Para quem passa por isso e Sim, precisa desse tempo também. Entrega e tão forte é também estar dentro do hospital, né? A gente vê tantas sim. histórias, tantas realidades diferentes. E a gente pode ser também instrumento, né, para outras mães, outras famílias. Pensar nesse É. ponto também, né? Sim, sim. Como eles nasceram com quase 40 semanas, uma gestação normal, Uhum, então não precisou, né? Não precisou ir para UTI, nem nada assim, né? Mas é bem isso que você falou, né? No HU ali a gente fica em quarto compartilhado, né? E uhum, aí tinha uma moça do nosso lado que ela era o primeiro bebê dela. E ela ficou admirada, assim, por a gente ter conseguido ter parto normal. E ela falou: Nossa, eu queria muito ter tido parto normal. Eu lutei muito, assim, para que desse certo, mas não, a gente não conseguiu. uhum. E ali eu já agradeci a Deus, assim, porque eu falei: Nossa, realmente é uma graça muito grande, assim, né? Lógico que a gente estava com o nosso coração também muito disposto a isso, né? Uhum. Mas também tem as circunstâncias ali do momento que às vezes favorecem, às vezes desfavorecem, né?
Uhum. O preparo da nossa cabecinha aqui também influencia muito, né? Uhum. Nesse momento, assim. Então, às vezes aqui o nosso pensamento estraga tudo, né? Essa coisa da gente não querer sentir dor, essa coisa da gente não querer, sei lá, ter muito medo do que pode acontecer, medo disso, medo daquilo. Isso tudo vai bloqueando, assim, e a gente acaba daí não consegue evoluir no processo ali de dilatação, né? E, e aí é todo um processo. Eu acho que o parto, né, assim, acho que muitas desejam, assim, né, ter parto normal e às vezes não conseguem no primeiro e às vezes no segundo conseguem e percebem assim, nossa, porque no primeiro eu fiz isso me atrapalhou, aquilo me atrapalhou e tal, né? Então, são tudo aprendizados, assim, pra gente, né? Uhum. Muito bom isso, Vanessa. Muito bom. E aí foram para casa. Então, Aí como que a Jana é, recebeu os irmãos? Que amor! então, não sei se foi você que me mandou essa pergunta ou se foi eu que recebi, alguém perguntou, e aí como lidar, né? Eu acho que tinha uma pessoa que Isso. também tá grávida, né? Foi Uhum. você que me mandou? Mandei, aham. E, e é e é engraçado, né, que a Giana tava de 3 para 4 anos, assim, e a gente envolveu ela muito, assim, sabe? E, e a criança gosta de se sentir importante, né? Então, Uhum. é lógico que tem fatos, assim, de ciúmes e tal, porque eu acho que é normal, assim, de irmão e tal, mas nada de muito absurdo, assim, porque ela ajudou muito a gente, então tudo a gente envolvia. A gente estava vendo umas fotos outro dia, da época, né? Porque, assim, fizeram aniversário recente, então a gente revê aquelas fotos e tal. E a Giana tá quase em todas as fotos, assim, em cima, no trocador e tal, junto, assim, porque ela sempre queria estar junto. Na hora do banho ela queria ver, ela queria ajudar, né? E dar esse espaço para a criança, se é possível que a gente Uhum. dê, vale a pena, sabe? Porque a criança não se sente de lado, né? Ela se sente parte daquilo que está acontecendo. Uhum. Então, a gente não teve nenhum problema assim com relação a isso aqui, porque eu acho que a gente trabalhou muito isso assim, esse companheirismo com ela assim. Então, ela ajudava a pegar fralda, ela ajudava a pegar uma roupinha, só deles, no caso, tá funcionando? É, travou, vamos ver. Gabi? Travou. Gabi? Oi? Agora eu tô te ouvindo, mas tá. Deu? Não. Tá travando? Tá. Não? Ai, que coisa! Voltou? Mais Voltou? ou menos. Não, ainda não. Mais ou menos? Não. Por que será que isso acontece, né? É, coisas dessa internet da vida. Mas eu tô te ouvindo, o pessoal tá ouvindo? Tá? Se puder. Pessoal, coloquem aí nos comentários se vocês estão ouvindo a gente. Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Tô Então acho ouvindo. que tá valendo. Tá vindo corações aí, eu acho que tá valendo. Então a gente envolveu ela muito assim nessa novidade aí. As fotos a gente batia com ela junto, assim, Giana, vai junto ali, não sei o que e tal. Para não, assim, para realmente fazer, acho que isso é importante, assim, esse acolhimento com a criança, fazer ela se sentir parte da família e não de lado, assim. E eu vou te dizer que é um desafio, sabe, com duas crianças, porque nos momentos que o bicho pega, assim, sabe? Cólica. Teve dias, olha que engraçado. Aqui em casa a gente tenta levar tudo meio na esportiva, assim, né? Aí, Peraí, Vanessa, tá travando de novo. Vanessa?
Voltou? Engraçado. No? Tá me ouvindo? Não. Agora sim. Não. Sim, Agora sim. sim, sim, voltou? Às vezes fica meio instável mesmo, né? Então, eles É. eles estavam com uma cólica. Tá travando? Não, eu tô ouvindo bem agora. Tá Tô ouvindo? ouvindo. Tá, beleza. Eu tô ouvindo bem. Tá. Então eles estavam com uma cólica, os dois, né? E aí a gente começou, tem uma mesinha de centro aqui na nossa sala, e a gente começou a embalar os dois ali, e a gente começou, tipo, a fazer a dança tipo, dança da chuva, assim, e a Giana no meio da gente ali, e a gente brincando que tava fazendo a dança da chuva, para ela entrar junto no ritmo com a gente, porque não tinha o que fazer, né? E aquela choradeira, a gente não queria que ela se espantasse também com aquela choradeira, porque até a gente tava assim, a gente também fica assim mexido, né, com tanto choro, Uhum. e vai acontecer assim, né, dos dois chorarem ao mesmo tempo, né, dos dois ficarem com fome ao mesmo tempo, né, vai acontecer, né? Então, Sim. E aconteceu, amamentar né? dois também, né, Vanessa? Sim, então, a amamentação foi uma coisa que até eu anotei aqui, né, pra falar, né, que eu falei da amamentação, né? Ah, eu anotei assim, né, pra não esquecer, eu anotei pra não esquecer. Que vão ter muitos palpites, né? Muita gente vai querer falar, faz assim, faz assado e tal. E não tem problema nenhum, né? Tem gente que fica reclamando, é porque o pessoal fica dando palpite e tal, mas assim, a gente tem que passar a peneira e ver o que é viável, o que não é para nossa realidade, né? Não tem que ficar se estressando muito. Então, acho que cada um precisa encontrar a melhor forma de amamentar, né? Então, eu amamentei exclusivo, tá? Exclusivamente amamentação no peito até os 5 meses, né? Dos dois. Sem nada de complemento, nada, assim. Mas foi um desafio tremendo, assim, né? Não foi fácil, sabe? E eu tive muito empedramento por causa disso, porque produzia muito leite, Imagina. não dava conta, às vezes, deles mamarem tudo, eu tinha que ficar tirando na bombinha. E teve uma vez que eu fiquei a tarde inteira fazendo massagem no peito e não desempedrou o peito. E aí começou a me dar febre. Deixa eu só tomar um pouco de água. E aí começou a me dar febre, né? Uma febre atrás da outra. Daí eu precisei ir para o hospital e tomar antibiótico e tal. Mas o que eu queria dizer sobre a amamentação é que uma coisa que funcionou de primeira. Eita, agora pegou a tosse. Uma coisa que funcionou de primeira pode ser que não funcione para sempre, né? Isso eu percebi. Então, de início, eu dava de mamar para um primeiro, daí eu esperava e dava de mamar para outro. E aí eu comecei a ficar muito cansada, porque eu não tinha tempo assim nem para tirar um cochilo, e o cochilo ele ajuda até a produzir mais leite, né? E não dava tempo. Então a gente começou a adotar um outro tipo. Então vamos amamentar os dois ao mesmo tempo, porque daí os dois mamam e aí aquele tempo que eles estão dormindo eu consigo dormir um pouco também, né? Só Genial. que aí passaram, só que daí eu precisava de ajuda, né, para colocar eles e tal. Então o Emanuel tava sempre assim me dando esse apoio, esse suporte, né? Principalmente à noite também, né? Porque daí às vezes tinha que buscar daí o outro no berço para trazer para eu dar de mamar, né? E daí ajudar a encaixar, né? Eu tava com um aqui, daí eu falava, vai, coloca aqui. Daí ele, tá, mas como? Se vira, aí coloca a boca aqui. Ai, ai. Mas dava certo, dava certo. Eles aprendem, os maridos. A gente aqui às vezes subestima. A gente subestima eles, mas eles dão conta do recado. Não, é verdade. E aí a gente teve que mudar de tática, porque eles queriam mamar mais do que um peito. Um peito não estava mais sendo suficiente. E aí, quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei desesperada, porque eu falei, como é que eu vou trocar de peito se o outro já mamou inteiro aqui? Meu Deus do céu! Né? Aí a gente falou, não, isso aqui... Exatamente.
Ai, ai. Aí a gente falou, não, então vamos ter que mudar essa tática de novo. Então, isso que eu reforço, assim. Uma coisa que funcionou uma vez pode ser que não funcione sempre. E não é por isso que você vai desistir, entendeu? Uhum. Falar assim, não dá mais, então larga a mão aqui e pronto, né? Não, a gente pegou e falou, não, o que que a gente pode fazer agora? Então vamos lá, vamos voltar a intercalar, porque daí dá tempo, né, de produzir, encher de novo, para eles conseguirem mamar as duas mamas, né? Uhum. E aí foi onde a gente começou a fazer isso. Foi mais puxado, foi, mas enfim, era o que eu tinha na mão para fazer, né? Não tinha muito jeito, assim, de mudar, né? E aí depois, daí foi assim até os 5 meses. Eles mamando em tempo intercalado, para dar conta do recado, digamos assim, né? Dedicação total, E né? Muito intensa, então, né? até eu tava conversando com meu esposo, né? Ele tava falando que a gente ia fazer a live e tal. Daí ele falou, é uma coisa que eu acho que as mães têm que colocar na cabeça, assim, a gente, né, como mãe, precisa colocar na cabeça, assim, é que a gente tá ali para isso, né? Tipo assim, a gente não tá de férias ou de qualquer outra coisa que, tipo assim, putz, agora vou ter que levantar de madrugada, vou ter que amamentar dois ao mesmo tempo, como é que é esse negócio, né? Mas, cara, eu tô aqui para isso, justamente para isso, né? Então é isso que eu tenho que fazer agora. Agora, o primeiro mês, assim, foi muito intenso, assim. Eu quase não saía do quarto, assim. Eu falava que era eu tinha que bater cartão no, bater o meu ponto ali no, na entrada do quarto. Eu entrava, tipo, 7, 8 da manhã, e daí eu saía, tipo, 11 da manhã pra comer alguma coisa e tal. Porque era meio naquela função, né? Dá pra um, depois dá pra outro. Às vezes eu terminava de dar pra um e o outro já tava acordando pra mamar de novo, sabe? E às vezes isso dá um desespero. Você pensa, meu Deus do céu, mas eu acabei de dar mamar pra um, eu já tenho que dar de mamar pra outro de novo? Deixa só ir fazer um xixi, então, né? Ai, ai. Mas uma coisa Entendi. que me ajudou muito na amamentação foi o descanso, né? O que eu conseguia descansar, digamos assim, né? E tomar muita água eu tomei. E, e aceitar a ajuda das pessoas, né? Porque é fundamental isso, assim. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas às vezes não é possível dar conta de tudo. Né? E a gente precisa contar com a ajuda das pessoas e aceitar isso, às vezes, como eu falei no início, né? Às vezes não é fácil aceitar ajuda, às vezes você queria dar conta de tudo. Uhum. Mas foi fundamental para que eu conseguisse amamentar os dois até os 5 meses. Foi fundamental que eu aceitasse a ajuda das pessoas. Então, é Importante isso isso. aí. E mulher tem mania de querer dar conta, fazer do seu jeito, né? Sanguíneo, então, acha Exato. que salva o mundo, né? Sozinho. Sim, Muito sim, importante sim. isso. E saber que, assim, meu Deus, 5 meses, 6 meses passa muito rápido, gente. Os benefícios, né? Se for pensar dos Passa. benefícios desse tempo para a criança, para a imunidade, para a saúde, é valioso, assim. Não tem. Se a gente pudesse dizer assim, eu pudesse pagar 1 milhão, né, pela saúde, pela imunidade, a gente está pagando isso É. com o nosso tempo, com a nossa dedicação, né? Então, vale a pena. Eu recebi algumas mensagens de mães que não conseguiram. Acho que o tempo dessa live vai acabar, mas aí a gente, como é relato, Oh. os relatos a gente sempre vai acabar passando um pouco, porque relato é relato, né? Mas assim, Mas aí a gente tá Mas aí, como é terminando. que você faz? Você começa outra? Começa outra e fica salva. Ah, tá. Não Tá. sei como, mas fica. Ó, eu vou encerrar e vou começar outra pra gente terminar. A gente não vai alongar mais 1 hora, mas pelo menos pra terminar assim, Tá, bonitinho, né? Terminar assim não rola. tá, tá bom.